Eu não tô conseguindo achar ele. Ele tem que me pedir. Joel, se você tá vendo, você pede aí pra entrar. Porque eu não tô conseguindo te achar. Tem algum problema aí? Você falou alguma besteira, Joel? Falou alguma coisa proibida aí? Que estão te bloqueando aqui no Instagram? Opa, sou eu de novo. Tu tá vendo a live da Ingrid? Ela tá te esperando pra entrar. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo bem? Ellen, tá me ouvindo? Ellen, vou te chamar para participar da live, já que o Joel não tá entrando. O que você acha? Pessoal, ele já vai entrar. Oi, Márcia, tudo bem? Elisângela, que bom ver vocês aqui nesse dia tão conturbado, né? Tantas manifestações. Oi, Luana. Espero que vocês gostem, hein? E quem quiser já mandar pergunta aí, ó, sobre o que é fáscia. Enquanto o Joel não entra, eu vou falar novamente para vocês o que é a fáscia, né? Eu já falei isso nos stories aí nessa semana, né? Porque as pessoas perguntaram, falando que não sabiam o que eram. Tem gente aí que sabe o que é. Tem paciente que sabe o que é. Então vamos lá, fáscia, gente. A gente tem um músculo. Eu não sei se vocês já cortaram carne né? E aí vocês veem que em cima do músculo da carne tem uma ligeira camadinha que recobre a carne, né? Isso é a fáscia. E nós temos isso. E a gente tem fáscia que envolve cada um dos nossos músculos. E a gente também tem as fáscias viscerais. Por exemplo, no nosso pulmão. A gente tem a pleura visceral e a pleura parietal. O que isso significa? Em volta do pulmão tem uma pelinha, né? Pelinha, um nome para vocês entenderem, né? Tem a fáscia, que ela é agarradinha no pulmão, e tem a fáscia, que ela é agarrada na caixa torácica. Então a gente tem um espaço. Eu acho que o Joel entrou aqui. Peraí. Não, minha mãe que pediu para entrar. Professor Joel Alves. Eu já coloquei, eu já pedi, mas não aparece. Ele tem que entrar na live. Você precisa entrar na live e pedir pra... Agora viu. Só que não vai. Agora foi. Bom, convidei. Agora deixa eu voltar a falar sobre a fáscia enquanto o Joel tá entrando aí. Então, Joel entrou. Oi, Oi, Joel, tudo bem? como é que você tá? Eu tô bem. Tudo ótimo? Tudo Eu ótimo. estava falando agora pro pessoal o que é fáscia, primeiro, enquanto você não entrava. Mas agora eu vou parar, vou me Não, apresentar e não. vou me apresentar. Isso, tá bom. E você pode dar a introdução de fácil, fica bonito. Pode Tá falar bom. o que é, tá bom? Farei isso, então. Então, gente, eu sou a Ingrid, né? Vocês estão no meu perfil, vocês já me conhecem. Eu sou médica integrativa, aluna do Joel de terapia neural também, tá? Apesar de já trabalhar com isso, eu estou fazendo a pós-graduação dele também. Ele é meu professor, então, e um grande amigo, né? Do meu coração. E a gente combinou de fazer essa live. O Joel é mestre em odontologia e ele tem um curso de pós-graduação em terapia neural que é reconhecido pelo MEC, dá aula no Brasil inteiro. E fora também, né, Joel? Fora também, Fora América do também. Sul, já passei pela América do Sul falando terapia neural para bastante gente. Então, ele é um cara internacional da terapia neural e ele está aqui, deu esse prazer de estar aqui para falar com a gente sobre o que é fáscia e como que a terapia neural atua nas fáscias, para vocês poderem entender melhor. Eu já falei para o pessoal que essa live ela é tanto para as pessoas que querem se cuidar com a terapia neural, assim como para as pessoas que querem aprender terapia neural. Né? Até porque você entrou aí no perfil até do curso, então quem tiver interesse de estudar terapia neural, né, os profissionais de saúde que podem fazer injeções, porque a terapia neural ela é feita com aplicações de algumas injeções em alguns pontos específicos, depois a gente pode falar mais sobre isso. Quem quiser, quem tiver interesse em fazer o curso, pode entrar em contato aí pelo perfil dele, @professor, vocês vão ver aí. Cursos professor Joel Alves. Isso aí. Fala aí, Joel. Se apresente e depois eu falo de fáscia. Cara, eu sou o Joel e eu sou amigo da Ingrid, né? Amigo da família da Ingrid, ela tem uma família muito bonita. E eu tenho batalhado nos últimos 6 anos na terapia neural,
fazendo com que essa ciência possa ser mais e mais reconhecida, trabalhando no sentido por exemplo, a gente tem aqui, ó, tem aqui o segundo livro, ó, bonito. Tá faltando o meu autógrafo. Terapia neural, né? Tá aqui o livro. Esse livro com 500 e poucas páginas tem tido uma resposta muito positiva do livro. Pessoas têm gostado muito. Profissionais sérios em terapia neural, não só amadores, não, porque tem os amadores, né, que não estudam, acham que a procaína é uma mágica. Tem isso também, tá perfeito, funciona. Mas os profissionais que estudam... Mas peraí, posso falar uma coisa, Fel? Posso te interromper? As pessoas que fazem terapia neural, que se tratam com terapia neural, também acham que é uma mágica. Isso, as pessoas que se tratam... Pode escrever isso aí. Eu até compreendo pessoas que se tratam, que não estão dentro do mainstream médico, mas muitos dos colegas, por não estudarem, acham que a aplicação do neuroterapêutico é uma mágica fantástica. Quando, na realidade, tudo é explicado, né? Tudo tem explicação, e hoje, ainda mais depois que se percebeu que há um aumento, uma extensão com relação aos metâmeros, né? A gente tem os segmentos da coluna estendidos. Essa extensão explicou muito mais coisas que, por exemplo, eu não podia explicar acerca de por que um dente influencia no pé, ou por que um dente influencia no rim. Né? Hoje a gente pode explicar isso com muito mais tranquilidade e deixando a terapia neural de gatilhos neuromodulatórios, uma terapia neural científica, extremamente explicável por que funciona. Né? Não é só a mágica. Aliás, não é mágica, né? É magia. Porque mágica é um truque, né? Quem está atrás da agulha, né? Isso. E a magia, ela vai ocorrer independente, muitas vezes, do que a pessoa acredita. Ela vai ocorrer mesmo. A mágica é um truque. A terapia neural não é um truque. Né? A terapia neural, ela se sustenta em si mesma hoje, com bases extremamente científicas e bem interessantes. Mas de introdução sobre a face, a senhora estava falando aí... Então, o que eu estava falando, eu estava dando o exemplo da carne. Quando a gente corta a carne, que tem aquela cobertura, né? Eu estou falando para as pessoas que não sabem, que não são médicas, né? Que tem aquela cobertura que recobre todos os músculos do nosso corpo. E a gente também tem artifácias viscerais, né? Como a pleura, por exemplo, pleura parietal e pleura visceral, estava falando disso, do pulmão, que tem as duas faces e elas têm um espaço entre essas faces, tá? E através do nosso sistema... Então, todos os órgãos vão ter esse envoltório que vai se chamar fáscia também, tá? Então, que a gente vai... Como que a terapia neural, ela atua nas fáscias? Não necessariamente a gente precisa ir tão profundamente para chegar numa fáscia. Se eu aplicar uma agulha aqui, superficialmente, eu vou conseguir atingir a fáscia desse músculo. Mas qual que é a grande magia, né, Joel? A magia, na verdade... Hã? A grande magia. É mágica. A magia, a grande magia, perfeito. Você foi perfeito, a grande magia da coisa. Continue, estou gostando. Então, a grande magia da coisa está exatamente no nosso sistema nervoso autonômico. Por quê? Porque é ele que vai fazer a ligação. A fáscia, ela interliga todos os nossos órgãos e os nossos músculos. Então, se eu tenho uma dor na ponta do pé, pode ser que se eu aplicar num ponto na cabeça, eu consiga desfazer essa dor na ponta do pé via fáscia, via comunicação dessas fáscias. Assim como a comunicação via sistema nervoso autonômico. Então, quando você fura a pele e você atinge um nervo periférico aqui, você vai poder, dependendo do ponto, dependendo do conhecimento da pessoa que está fazendo a aplicação, atingir um outro ponto à distância, onde você tem uma dor, onde você tem uma emoção reprimida, algum órgão que esteja sofrendo com alguma dor. Então, a grande magia da terapia neural é essa, é você conseguir atuar sobre o sistema nervoso autonômico dos pacientes, trazendo à tona, melhorando a nossa percepção das emoções, percepção dos sentimentos. A gente passa a conseguir olhar para dentro de nós mesmos, entender o que está acontecendo dentro da gente e, a partir daí, achar um caminho de cura. A terapia neural, para mim, ao meu ver,
é exatamente isso, né? E aí a face ela vem para ser uma grande ferramenta dentro da terapia neural para que a gente possa atingir várias regiões do corpo com menos aplicações do neural terapêutico. Joel, agora você que é o professor. Não, você Fala é aí. sensacional, sua colocação foi perfeita. E você me faz lembrar uma coisa que se chama as teorias de atuação na terapia neural. Aqui, tá vendo aí? Uma das Aham. teorias é a aplicação da terapia neural funcionando exatamente no sistema nervoso autonômico. Então, a gente utiliza em terapia neural principalmente um neuroterapeuta chamado procaína, e a procaína, com uma diluição de 0,7, 0,5 até 1%, ela faz com que o sistema nervoso autonômico volte a regular. O sistema nervoso autonômico, em última análise, ele é o possuidor da consciência da totalidade. Eu não consigo trabalhar em medicina, a senhora é médica há algum tempo, não consigo trabalhar em odonto, não consigo trabalhar em fisioterapia, em todas as especialidades médicas, enfermagem e etc. Né? Eu digo todas médicas porque não é especialidade do médico ou de médico, é especialidade médica. A medicina contém tudo isso, inclusive o odonto pertence à medicina. Alguns Mané lá no século XVIII, Pierre Foucault, aliás, Pierre Foucault, ele pega e separa a odontologia da medicina. E com isso ele detona, porque a senhora, como médica, não vai saber o quanto os dentes estão atuando negativamente, e o dentista nunca vai saber o quanto ele é iatrogênico. Então, uma das teorias de atuação da terapia neural é a teoria do sistema nervoso autonômico. Eu estou dando essa introdução para as pessoas entenderem como a terapia neural age. A outra teoria, a teoria dos gatilhos neuromodulatórios, que antes se chamavam campos interferentes, mas o nome não mudou, porque a procaína, de 0,5% a 1%, consegue modular gatilhos neuromodulatórios. Hoje a gente vai falar de fáscia, e a fáscia, no capítulo fáscia, existe um gatilho neuromodulatório muito especial, que se chama cicatriz tóxica, e a gente vai falar sobre isso. Tá? Outra teoria seria a continuidade do sistema facial, olha a fáscia aí. Então, o relaxamento das fáscias com a procaína diluída, esse relaxamento é uma realidade em terapia neural para acessar memórias do paciente. Muitas das memórias, ou a maior parte delas, a maior parte não está no cérebro. O cérebro é muito nobre para ficar guardando memória. Ele guarda em gramas. Em gramas são cicatrizes cerebrais de coisas profundas, né, que realmente podem fazer diferença, como, por exemplo, dirigir um carro, pisar na embreagem, 100 grama. Ou, por exemplo, andar de bicicleta. Né? Esses engramas são guardados no cérebro. Enquanto isso, a face guarda memórias menores. Né? Joel, deixa eu fala. te interromper só um minutinho. Porque a gente tem médico aqui, a gente tem alguns médicos aqui, mas a gente também tem paciente. Só dar uma pausa rapidinho na explicação, só para eu situar as pessoas do que a gente está falando. Então, o que é o sistema nervoso autonômico? Ele é dividido em duas partes, né? Eu vou falar muito básico aqui, muito rápido, para não interromper o Joel, galera. Ele é dividido em parasimpático e simpático. Então, o que significa? Bem facilmente, bem assim, para as pessoas entenderem. O que é o sistema nervoso simpático, galera? É o seguinte, ó. Você arrumou um namorado. Lembra lá da época de adolescência? Você vai encontrar um namorado ou a namorada. Aí, como é que você fica na hora que você vai encontrar uma namorada? Primeiro encontro, o que acontece contigo? Tu dá o quê? Dor de barriga. Você não consegue falar direito com a pessoa, você fica nervoso, taquicárdico, a respiração acelera. E na hora que você vai falar, você fala besteira. Esse é o sistema nervoso simpático. Ó. Lembra? Você tem que ser simpático com a pessoa. Mas na hora dá ruim. Dá ruim. O que ele... Hã? Ela passou por isso? Foi? Não, eu não. Quem passou foi o Roberto. Eu tá. Quem passou foi o Roberto. A senhora ficou calma, né? Tá bom, senhora, ok. Ele é que teve que se esforçar, entendeu? O Roberto não pode se defender, tá tudo certo. Então, galera, o sistema nervoso
autonômico, a parte dele que é a simpaticotonia, que causa simpaticotonia, ela faz com que a gente tenha a sensação de luta ou fuga. Então, ele libera no nosso sistema, basicamente, cortisol e adrenalina, principalmente adrenalina, tá? Então, é aquela adrenalina que dá ataque cardíaco, que dá dor de barriga, e isso faz com que a gente não consiga raciocinar direito. E essa liberação de adrenalina, ela também inibe outros neurotransmissores e ela faz o quê? Ela faz com que o nosso corpo mande sangue para a periferia e não mande sangue, pare de dar atenção aos nossos órgãos internos e ao nosso sistema endócrino e ao nosso sistema imune. Então, quando a gente vive em simpaticotonia por muito tempo, a gente acaba ficando mais doente, tendo síndrome metabólica, engordando, tendo alteração de tireoide, alterações diversas no nosso organismo. Tá? A gente, atualmente, com o estresse da vida cotidiana do século XXI, a gente vive muito, né? A maioria das pessoas vive em simpaticotonia. Então, a terapia neural, ela faz exatamente isso. Os dois sistemas, o parasimpático e parasimpático, o simpático e o parasimpático, eles atuam assim. Eles não fazem assim, descem os dois e sobem os dois. Eles atuam um regulando o outro, tá? Então, o que a terapia neural faz na gente na atualidade? Ela diminui o nosso tônus simpático e aumenta o nosso tônus parasimpático. Ela equilibra o sistema nervoso autonômico. Se uma pessoa estiver em parasimpaticotonia, que é uma pessoa que está relaxada, quase desmaiando, que não consegue levantar da cama e que está em parasimpaticotonia, ele vai regular também, tá? Então, a terapia neural é uma terapia regulatória desses dois sistemas, né? Do sistema nervoso autonômico de forma geral, tá? Só para vocês entenderem isso. E quando o Joel fala de engramas, que também é uma outra palavra que não é uma palavra tão conhecida, ele está falando das nossas memórias a nível, não a nível cerebral, mas aquilo que você andou de bicicleta uma vez na vida, se você pegar a bicicleta novamente, você vai conseguir, claro, você vai demorar alguns minutos, mas você vai conseguir voltar a lembrar de andar de bicicleta. E quando ele fala também dessa memória, essa memória, gente, as nossas memórias, elas não estão gravadas no nosso cérebro, elas estão gravadas em cada uma das nossas membranas celulares, tá? Isso que são engramas. Os dentes, eles também guardam memória, e o Joel vai falar melhor disso, porque agora que eu tô aprendendo coisa de dente, gente, porque na medicina a gente não aprende dente por conta disso que ele falou, que dividiram a medicina da odontologia, tá? Então, Joel, vai lá, desculpa ter interrompido. Tá aí o que você está falando, ó, exatamente. O sistema Simpático e parasimpático. Simpático, parasimpático. O simpático prepara para luta e fuga. Hoje, as pessoas estão lutando o tempo todo, né? Desde de luta contra os carecas da vida até a luta para a sobrevivência. E a gente tem também a questão parasimpática, onde a pessoa relaxa. Hoje, o tempo de simpaticotonia é muito maior, quer dizer, tônus simpático, simpaticotonia. O tempo de simpático é muito maior nas pessoas do que há 50 anos atrás, do que há 100 anos atrás. Então isso faz com que a gente realmente tenha dificuldade na nossa homeostasia, essa palavrinha aí quer dizer no nosso equilíbrio, né? Nosso equilíbrio dinâmico. Então a gente estava falando que a fáscia é um elemento hoje visto também como atuando na terapia neural. Né? Atuação na terapia neural, porque quando eu aplico o neuroterapêutico, a procaína, a gente relaxa essa face. Outra teoria interessante são os linfonodos, e quando eu aplico a procaína 0,1 a 1% na pele, sobre o sistema, o linfonodo afetado, o sistema linfático libera, drena. Então, a drenagem linfática é conseguida muito profissionalmente pela utilização da procaína. E a última teoria, que é a teoria dos cristais líquidos, onde a molécula, a matriz extracelular, ou seja, o líquidozinho das células todas do nosso organismo, o líquido que banha essas células, ele funciona como cristais líquidos, ou seja, na velocidade da luz, uma ordem que ocorre, essa ordem vai, no mesmo momento, chegar até a extremidade do corpo. Dou o exemplo da pessoa que... o pai morreu, por exemplo, ela está lá, atende o telefone, o irmão dela diz, olha, eu acho que o papai morreu. Ela, em
milésimos, em centésimos, em décimos de segundo, essa pessoa responde à morte do pai com taquicardia, com alterações de adrenalina, porque não foi somente a adrenalina liberada no sangue, mas foi a adrenalina que trabalhou, que caminhou nesses cristais líquidos. Tá? Interessante isso. Então vamos lá. A fáscia é, hoje, a teoria mais moderna, é qualquer tecido que contenha características capazes de responder a estímulos mecânicos. Então, quando a senhora estudou fáscia, quando a senhora fez a faculdade, isso não tem mais do que 3, 4 anos, né? A senhora é uma menina. Não ria assim, que o povo não ria assim, por favor, menos. Não, a definição de fáscia no seu tempo era membrana conjuntiva que estava entre músculos ou serosas ou mucosas. Então, o peritônio é fáscia, o pericárdio é fáscia, o pleuro é fáscia. Só que hoje isso se estendeu. Então, o contínuo facial constantemente transmite e recebe informações mecanometabólicas que podem influenciar a forma e a função do corpo. Ou seja, você olha para uma pessoa que está triste, que está deprimida, e ela tem não só a cara de deprimida, mas o corpo também responde, ombros baixos, o olhar cansado, o caminhar trôpego. Essa pessoa está sofrendo depressão. Já o cara que está em parasimpatia, está feliz, está alegre, ele simplesmente tem uma resposta corpórea do cara que está alegria, com os ombros altos, peito para fora, né? Barriga para dentro. Essas respostas faciais, hoje, são a tônica na nossa tentativa de entender a fáscia como um elemento que possa ser utilizado no tratamento da terapia neural. Ou seja, a fáscia, que antes era somente um elemento de teoria, hoje a fáscia é considerada um contínuo, é considerada praticamente onipresente. Ela só perde a onipresença para a matriz extracelular, só que com uma diferença. Eu tenho diversas matrizes extracelulares. Até mesmo no epitélio eu tenho, no tecido muscular eu tenho a matriz celular, no tecido nervoso, mas a fáscia consegue penetrar em todas essas, consegue penetrar e consegue fazer ligação de todos esses elementos. Se não, vejamos, senhora, se não, vejamos, olha aqui, ó, a epiderme, a gordura, o sangue, vasos sanguíneos, linfáticos, tecidos que recobrem filamento nervoso, endoneuro, perineuro, epineuro, por exemplo, fibras musculares, estriadas, voluntárias, e o tecido que reveste permeia essas fibras, ligamentos, tendões, aponeurose, cartilagem, ossos, meninges, musculatura estriada involuntária, músculo liso involuntário, todas as vísceras derivadas do mesodermo, ligamentos viscerais, epíplon, grande e pequeno epíplon, e peritônio e língua. Ou seja, hoje o conceito de fáscia está tão estendido que todos esses elementos são permeados, são entremeados, são penetrados ou estão dentro das fáscias. Então o sistema facial, que é um contínuo, ele sustenta, divide, penetra, alimenta e conecta todos os distritos do corpo. Ora, se eu tenho um neuroterapêutico que consegue agir nesse nível, ou seja, se eu tenho uma medicação simples, que é simplesmente um anestésico diluído, e eu consigo, ao aplicar esse anestésico, fazer com que esse tecido facial se recupere, isso aí é de uma riqueza absurda, porque eu pego e consigo fazer com que a clínica médica se torne extremamente mais simples pela possibilidade que eu tenho de acessar esse sistema facial tão importante. Continue, então, senhora. Quero ver um pouquinho, senhora. Só fazer uma observação aqui. Então, o que a gente vê em relação a isso, assim, fazendo um resumo para o pessoal que não é médico, que não é profissional da saúde?
que também está aqui. Então, o que a fáscia significa? Ela é como se ela fosse uma sinalizadora, uma comunicadora de diversas partes do corpo. Ela vai servir como isso. Então, por exemplo, se você fez um corte na fáscia aqui do músculo da cabeça, você fez uma cicatriz, essa cicatriz fez uma retração, isso puxou a fáscia. E aí você pode ter uma dor referida em uma outra região do corpo, ou até mesmo num órgão interno, porque como o Joel falou, a fáscia ela é um contínuo. Então, as fáscias, elas se comunicam. Então, às vezes, uma dor referida em algum lugar pode ser ocasionada por algum campo interferente à distância, né? E a gente também consegue tratar à distância essas dores. Por exemplo, paciente com fibromialgia. Tem alguns pacientes que resolvem, em uma aplicação, às vezes, já diminui absurdamente a dor. Porque a gente trata a fáscia, a gente trata as cicatrizes, e aí ocorre um relaxamento dessa fáscia, e aí, através do relaxamento dessa fáscia, se desfazem pontos gatilhos, que são aqueles pontos endurecidos que às vezes a gente sente no nosso corpo, e assim o paciente deixa de sentir dor. Tá? E aí uma coisa muito importante para falar também, que tem isso bem explicado no livro do Joel também, é como acontece, por exemplo, num primeiro evento, na primeira aplicação do neural terapêutico, o paciente está lá num pico de dor. Ele praticamente zera essa dor, ele vai por um platô e ele volta a sentir. Só que quando ele volta a sentir, esse outro pico, ele já é um pouco menor do que o anterior. Então, é necessário uma continuidade nesse tratamento. Tá? Apesar de muitas pessoas zerarem a sua dor nas primeiras horas, no minuto que você aplica o neural terapêutico, né, já, você pode falar isso do fenômeno em segundos, essa é uma terapia neural, é terapia neural, não é consulta neural, não é uma vez você vai fazer que vai resolver. Você vai ter que fazer aplicações contínuas. A distância entre uma aplicação e outra, né, o tempo entre uma aplicação e outra, vai depender de cada paciente. Cada paciente percebe isso. Então, tem paciente que volta semanalmente, tem paciente que volta a cada 15 dias, aí depois disso vai espaçando, né? Então, eu só quis, Joel, falar isso porque você fala muito bem para quem é médico, para quem é dentista, para quem é profissional da saúde, mas tem muita gente que não vai entender muito bem. Então, eu estou tentando só mexer um pouquinho por isso. Pô, você é sensacional. Sabe o que eu observo, Ingrid? Quando eu falo, a gente tem a prática da terapia neural em gotas, né? Que é um boletim semanal, né, acerca da terapia neural. No YouTube, galera, no YouTube. No YouTube. Vocês podem me achar e achar o Joel no YouTube. Isso, tá ok? Perfeito. Eu estou lá como professor Joel Alves, né? E na prática da terapia neural, eu observo que as pessoas que, mesmo que não tenham a formação médica, elas se interessam tanto, elas assistem com toda a atenção, e a prática são 5 minutos de gotas, então não pode ser muito profundo. Mas mesmo assim as pessoas dizem, nossa, mas isso é legal, porque eu nunca ouvi falarem sobre isso. Então, por exemplo, se você e o seu fisioterapeuta, o seu médico, o seu dentista, ainda não falaram para você acerca da fáscia, do sistema facial, é a hora de você começar a perguntar para ele. Porque a fáscia hoje, o tratamento facial, é uma das grandes saídas com relação às alterações até emocionais. Vou mostrar aqui para você agora. Aqui, ó. Eu tenho a posição do corpo com alterações miofuncionais. O corpo, ele se altera por uma questão de posicional ou por uma questão de postura, ou postural, né? O nome é postural. E o que eu tenho? Eu tenho essas áreas de emocionalidade e as áreas posturais alteradas. Isso tudo é miofacial, isso tudo é fáscia. Então, aquela posição do super-homem, não sei se a senhora já viu, né? Posição do super-homem, que é aquele bracinho assim, né? Eu vou mostrar aqui. Para cima? O bracinho assim, não, o bracinho assim, né? Que tem um braço assim, assim, tá vendo? Tipo, peito para fora, os dois braços na cintura. Isso é uma postura facial fantástica. É a postura facial do eu sou mais eu. Pode vir que eu estou quebrando. E hoje as pessoas não têm essa postura, né? As pessoas têm uma postura mais triste com a sua vida, mais largada ou mais
ou menos agressiva com relação à vida, ou menos, eu cheguei para viver aqui, vou viver o meu melhor. As pessoas não são ensinadas a isso, né? Hoje as escolas ensinam um monte de coisa, principalmente as escolas públicas. Eu passei em escolas públicas nos anos 70, cheguei ao doutorado em tudo só com escolas públicas, ou seja, doutorado numa faculdade boa, não foi doutorado ruim, não, doutorado legal. Então, hoje é muito difícil. E você vê, no meu tempo não tinha cota, a cota era eu mesmo. Né? O mito sou eu mesmo, eu que era o mito do esquema, eu tinha que me imitar o tempo todo para conseguir vencer, não tinha cota. Né? A cota sou eu mesmo. Então, hoje as pessoas estão muito mais submissas nesse sentido. E isso altera o sistema facial, alterando o sistema facial, altera a questão da emocionalidade, alterando a emocionalidade, altera isso aqui, ó, a unidade facial, responsável pelo movimento e as emoções. Numa disfunção do sistema facial, a alteração emocional. Sim. E essa E é impressionante. E é impressionante as catarses que acontecem, né, Joel? Quando a gente mexe na face do paciente, como vem lembranças à tona, coisas que a pessoa nem imaginava que poderia ter acontecido na vida dela, que ressurgem, né, de dentro dela mesmo. Eu falo isso muitas vezes, né, que a terapia neural, ela coloca a gente em contato com a nossa essência. E ela tira os nossos problemas debaixo do tapete e joga na nossa cara para a gente poder resolver, ressignificar, como você mesmo usa no curso, né, Joel? Então, quando você trabalha a fáscia, você coloca o paciente para encarar de frente o problema dele, emocional, né? Porque muitas vezes, assim, a maioria das disfunções orgânicas, elas têm origem emocional. E a fáscia, você trabalhar a fáscia, você resolve as questões emocionais, com a ressignificação junto, né? Então, é muito importante a pessoa ter, é por isso que ele falou, não é só simplesmente você sair colocando injeção na pessoa de procaína. Porque se você não souber o ponto, se você não souber lidar com aquela catarse, com aquilo que aquele paciente vai expor para você, você não vai ajudar, né? Você pode até atrapalhar o paciente. Então, essa parte terapêutica é muito importante. A pessoa que está se propondo a fazer terapia neural, ela tem que ter um mínimo de conhecimento terapêutico, de como você vai lidar com as emoções do paciente, porque vem muitas emoções, vem à tona muitas emoções. Né? E a gente resolve muitas questões também, tá? Só para o Alberto está falando aqui que para as pessoas não confundirem face com fáscia, são coisas diferentes, mas eu acho que o pessoal está sabendo disso. Isso, perfeito. A sua colocação é perfeita, e a gente vê que as alterações emocionais podem ser estabelecidas a partir de problemas miofaciais, que fariam com que o estado emocional e a patologia miofuncional, ou seja, a emoção e a parte física estariam no mesmo nível. Isso é fantástico. Eu costumo dizer que terapia neural tirar a dor não é difícil. A questão é tirar a dor. A questão é você fazer a manutenção dessa dor e ir embora. Ou seja, eu vou mais distante, Joel. A questão é resolver a origem da dor. E é isso que a terapia neural faz. A gente consegue resolver a origem da dor, que é emocional na maioria das vezes. Senhora, por isso que a colocação com relação à dor não ser difícil, o grande lance é você fazer o entendimento de onde vem a dor e fazer com que essa dor não retorne, porque a maior parte dessas dores não é de origem física somente. Então, com isso, a gente tem uma resposta bem interessante. Aí, eu vou ler aqui uma coisa para você. O sistema facial tem a capacidade de se adaptar ao estresse mecânico, remodelando a estrutura celular. Ou seja, a fáscia, ela se move tão lindamente, você vê uma bailarina se movendo, você vê um sambista, você vê Pelé jogando, é a fáscia, né, funcionando. Outros argentinos menos votados, como Maradona e aquele outro, como é, Messi, né, alguma coisa assim, né, menos votados também funciona a fáscia. Você vê um Neymar jogando quando ele está em pé, né? Quando ele não se joga, quando a faixa dele não se joga no chão, você observa que tem um espelho. Oi, Natália! Oi, Natália, tudo bem? Borges, doutora Natália, querida médica. Espelhando a necessidade funcional do ambiente onde o tecido se encontra. Ou seja, a fáscia faz esse trabalho, porque eu queria chegar nesse ponto com a senhora.
no ponto da aderência cirúrgica, que são as cicatrizes. Essas cicatrizes são resultado da falta de deslizamento das camadas faciais, das fáscias. Essa ausência ou redução do movimento causa um ambiente inflamatório, cria aderência. A cicatriz normalmente cria aderência, cria um ambiente inflamatório. E as aderências, então, vascularizam e inervam, constituindo um tecido autônomo em relação aos tecidos circundantes. Essas aderências podem ser a causa de dor recorrente em muitas síndromes pós-cirúrgicas. Então está aqui a cicatriz tóxica, né? Está lá a cicatriz, e essa cicatriz sendo o elemento que tem uma chamada epáfise. Tá? O que é epáfise? Quando os nervos se juntam bonitinhos, eles se chamam sinapse. Quando há uma cicatriz e há um tecido conjuntivo no meio, esse tecido, ao se reparar, muitas vezes os nervos não se encontram mais, então eles se encontram em epáfise. Daí, então, a introdução da fáscia está feita para que a gente possa entender por que nós estamos falando de fáscia. Por que na terapia neural a fáscia é importante? A fáscia é importante porque, além de guardar a memória, ela também, a fáscia, o sistema facial, o contínuo, hoje não se fala fáscias, hoje se fala fáscia, ou sistema facial, porque é um contínuo, é uma coisa só. Quando a gente trata, quando a gente entende essa questão facial, quando a gente tem, por exemplo, periósteo também, a fáscia, a gente tem sinalizações riquíssimas para todo o corpo, passando pelo periósteo, que é uma membrana que forma os ossos, né? Se você tem uma forma óssea hoje, se minha cabeça aqui não tem chifres, eu tenho que agradecer primeiro a minha mulher, né? Porque os chifres aqui não existem. E há um desenho aqui que vocês veem que é lisinho. Esse lisinho é o periósteo. Esse periósteo sinaliza potentemente o uso neuroterapêutico no periósteo e a distância, no periósteo do dente, por exemplo, e a distância, as respostas musculares ocorrem. Então isso é fáscia, isso é trabalhar inteligentemente com a fáscia, isso é trabalhar com o sistema facial, isso é fazer com que o sistema facial tenha uma resposta positiva. E aqui, ó, um desenho interessante da fápise, né, que eu teria os nervos no conjuntivo, né, eles estariam ligados, e no meio tem uma bagunça, né? Aqui está a gordura, esse amarelinho, e que lindo, olha, você está aí, oi, tudo bem? Diz oi pro tio. Isso, oi, meu amor. Então, quando você tem essa efápise, você tem o contrário da sinapse, ou seja, aqui está uma bagunça. Nessa bagunça, o sistema nervoso autonômico, ele não funciona. Ele cria resposta com isso aqui. Só um minutinho. Oi? Pessoal, olha só, mandem perguntas e escrevam aqui as dúvidas de vocês, tá? Façam comentários, porque isso é importante para a gente ganhar engajamento, para o Instagram até entregar a live para mais pessoas poderem se beneficiar disso tudo aqui que o Joel está compartilhando com a gente, tá? Desculpa, Joel. Mostra a live de novo. Não precisa pedir desculpas, não. Tá perfeito. Desculpas normalmente a saída de quem é culpado. Você não tem culpa de nada. Você está interagindo positivamente conosco. Então, essa efápise, né, que está aqui, que eu acho linda essa foto, não sei, é toda fora de contexto, fora de escala, é uma foto fora de escala, o nervo está gigante, a gordura embaixo fininha, mas você entende que esse design aqui, ó, que está meio maluco, né? Essa é a fápise. E com isso o sistema nervoso autonômico aqui guarda a memória, aqui o sistema nervoso autonômico funciona mal, aqui nessa cicatriz há uma resposta ruim desse sistema. Por isso que o terapeuta neural age muito aí. Está aqui o sistema facial em tese de VG20, que é aqui em cima. Aqui é a minha. VG20 aqui em cima. Isso, está aqui minha setinha. Dos 100 encontros da medicina chinesa, e toda a fáscia como um todo se encontra aqui em cima, né? E da medicina chinesa isso é conhecido como VG20, ou vaso-governador 20, ou os 100 encontros, ele tem a fáscia tem um contínuo até depois do gastrocnêmio, até a ponerose plantar. Ou seja, se eu aplico o neuroterapêutico aqui na cabeça, apliquei.
esse neuroterapêutico vai ter uma resposta tanto por luz, tanto por ele mesmo, tanto por o que seja, na planta dos pés, ou seja, o corpo está todo interligado. Então não tem porquê medicina e odontologia tem mais ou menos quase 20 especialidades, né? Das quais 15 o conselho, 14 ou 15 o conselho considera, mas não precisa ter tanta especialidade, a não ser pelos modos operantes, que são diferentes, mas não precisa ter tanta especialidade para essa ciência. Até porque, quando a gente observa que o sistema facial integra tudo, pelo contrário, a gente devia ser mais generalista, né? O cientista do futuro vai ser mais generalista entendendo isso. Quando eu, como dentista, entendo isso, eu posso, por exemplo, aplicar um pouquinho no VG20 aqui na cabeça, vou aplicar aqui e resolver um problema, por exemplo, de discos tibiais, tranquilamente. Ou seja, a interligação é tão grande que eu consigo resolver problemas à distância. Por isso, é muito interessante no sistema facial a gente entender isso. Pode falar, senhora. A senhora está doida para falar. Não quero falar não, estou te ouvindo. Eu quero convidar as pessoas para virem fazer o curso de pós-graduação na Barra da Tijuca. No Rio de Janeiro é na Barra da Tijuca, né? Mas pode ter gente aqui de outros estados assistindo. E aí é só entrar em contato via direct, né? Perfeito, é aberto a todos os canais de saúde. Eu acho que é um curso muito importante para qualquer profissional de saúde, né? Para entender melhor o funcionamento do corpo, entender para nós médicos entendermos mais sobre os dentes, a importância de cada dente e a importância. A gente também tem cicatrizes que se formam exatamente nos dentes correspondentes aos órgãos que estão sofrendo internamente. Então, assim, é muito interessante. A terapia neural é extremamente interessante, é uma ferramenta assim espetacular na prática clínica, né, e que ajuda a resolver problemas de muitos pacientes, né? Eu já ouvi paciente falar assim: nossa, você em 5 sessões resolveu o que 10 anos de terapia não resolveu. Exatamente porque a gente consegue atingir a raiz do problema lá no emocional, sem depender do que o paciente vai me contar. O paciente não precisa me contar do sofrimento dele. A gente vai interpretar isso através da postura, né? Através da análise, no meu caso, pela medicina chinesa, você também, porque você usa a medicina chinesa também na tua prática. Então, a gente começa a perceber coisas, de tocar o paciente, a gente já sabe onde está, qual é o órgão afetado, qual é a emoção predominante naquele paciente. E aí, a partir daí, a gente vai determinar que pontos, né, nós vamos utilizar e qual vai ser a forma de abordagem dentro da terapia neural que a gente vai usar para ajudar aquele paciente a encontrar a cura dentro dele. Porque a terapia neural, ela faz isso, ela faz emergir o que precisa ser trabalhado dentro de cada paciente. E aí, a partir daí, a gente tem a oportunidade de mostrar para o paciente o caminho para ele se curar. Porque não é a gente que cura o paciente, a gente só dá o estímulo correto para que esse paciente, para que cada paciente encontre o seu caminho de cura, né? Entre em contato com as suas emoções para resolver as suas dores físicas e resolver as suas questões dos órgãos internos também, né? E muitas vezes os dentes, né? O paciente que chega com os dentes em mau estado, com muitos canais, com muitas obturações, o dentista que é terapeuta neural, ele vai acabar saindo na frente dos outros colegas, porque ele vai ter uma visão muito mais ampla do corpo humano e da representação daquele dente diante do sistema todo, né, dos órgãos internos. Então, Alberto, controla só o tempo para mim, que eu não tenho um relógio aqui. Ah, agora eu tenho um relógio aqui. 7h50, é isso? 7h50. A gente vai ter que terminar já para poder salvar. Esse é o livro do Joel, gente. Eu estou só aguardando. O meu já está aqui. Eu estou aguardando a noite de autógrafos. Né, Joel? A noite de autógrafo vai ser legal. Vai ser em Ipanema, vai ser bom. Bom, Ingrid, você já resumiu tudo. Tanto para o pessoal da área médica, quanto para o pessoal que está assistindo, que não tem formação na parte médica, o seu resumo com relação à fáscia, tchucu-tchucu. Oi, tchucos. Pintinha do cabelo.
tanto o pessoal da área que faz a parte médica, quanto o pessoal da leigo, vamos botar assim, que não trabalha com isso profissionalmente, já chegaram a conclusões ótimas acerca da fáscia, acerca do sistema facial, acerca de como a coisa funciona, para que nós tenhamos respostas extremamente positivas. Hoje a gente utiliza o sistema facial também, uma coisa bem legal. Como o sistema facial, ele é o elemento que carrega água, né? O sistema facial, ele engloba várias serosas e mucosas, várias serosas, como pleura, pericardio, peritônio. As meninges são fáscia também. Além disso, ele faz uma questão interessante, que ele permite com que a gente tenha a elasticidade. Essa elasticidade em nível biológico se chama tegrencidade, né? A tegrencidade é uma coisa onde a gente aqui do lado, direito, aqui do nosso lado esquerdo aqui, a gente tem a fáscia ligando. Se só tivesse os músculos e ossos, não haveria essa tegrencidade. Essa tegrencidade faz com que a gente tenha elasticidade, porque a fáscia é água, né? A fáscia guarda água, os 70% da água está ali, a água presa, água cristalina, e essa água tem que ser renovada. E essa água é renovada através de quem? Do movimento. É muito importante o movimento. É muito importante o movimento para que essa água possa ser movimentada. E essa água é guardada justamente nas moléculas chamadas de ácido hialurônico. E eu consigo, com 3 elementos, com 3 possibilidades, eu consigo movimentar essa água. Com a manipulação, com ozônio, com exercícios de yoga, principalmente, né? A musculação também funciona bem, mas o yoga é fantástico. Ele faz alongamentos, fazendo com que haja contração isométrica, né? A contração isométrica muscular é bem interessante, e a terapia neural a partir da procaína. Então, esses 3 elementos fazem com que haja uma movimentação dessa água. E com isso, o velhinho consegue ter uma resposta melhor, a pessoa que está acamada consegue fazer com que essa água se movimente, para justamente com o movimento dessa água a gente consegue a resposta de cura, tá? Aqui eu tenho uma fáscia também, pode falar, Cia, pode falar. Não, porque a gente vai ter que terminar. Daqui a 5 minutos. Eu quero só falar assim, ó, teve uma pessoa que falou aqui que teve o médico dela fez terapia neural, ela tinha um trauma tão forte, que ela viu um trauma tão forte que ela não lembrava, e depois da injeção no alto da cabeça ela lembrou o que tinha sido. Ela tinha alopécia frontal, e aí depois deve ter melhorado. Tem uma outra pessoa aqui falando para você falar sobre a toxina botulínica como neural terapêutico. Eu não uso toxina botulínica, eu não gosto, tá? Agora, eu não sei se você usa. E aí, se você quer falar alguma coisa sobre a toxina botulínica com a gente. Em 1 minuto e meio. Vou falar em 1 minuto e meio. Tá bom? Aqui. Esse é o desenho esquemático da Carla Stecco, da divisão da pele na face. Não estou falando de fáscia, não. Estou falando de face. Na face eu tenho derme epiderme, eu tenho o tecido adiposo superficial, e nesse tecido adiposo tem os retináculos. Esse retináculo permite com que haja esse movimento. A toxina vai agir no músculo, impedindo o movimento. Nós vamos agir na seguinte, no músculo aponeurótico superficial, SMAS, e nesse sistema eu tenho todos os músculos ligados à mímica facial. Então, ao invés de paralisar o músculo, eu vou lá e trabalho esses músculos. Como? Vejam, de novo, derme epiderme em rosa, dá para ver aí? Aqui eu tenho a musculatura superficial da face, que tem origem no SMAS, no sistema músculo aponeurótico superficial, e a inserção na cutis, na pele, esses músculos são os músculos que o pessoal da ROF quer paralisar. No nosso caso, a gente não quer paralisar. No nosso caso, a gente quer tonificar. A gente quer dar tônus, porque a maior parte deles está contraído
pela idade ou pela falta d'água, ou mesmo porque esses músculos representam órgãos à distância, esses músculos estando contraídos, quando a gente aplica a procaína nesse nível, a resposta é uma resposta fantástica. Aí você não precisa pensar em paralisar nada, você precisa deixar que o terapêutico haja para que haja uma resposta positiva. Tá aqui. E olha, eu vou te falar que assim, trabalho além disso, Vaga Inteligente, que vai ser a nossa próxima Vaga Inteligente, vai ser a nossa próxima live. E aqui terminou, tá vendo que bonito? Certinho. Deixa eu te falar uma coisa da minha experiência clínica com terapia neural. Que assim, o meu objetivo no consultório não é estético, mas há uma resposta estética absurda. Os pacientes, eu nem falo para o paciente que vai ter alguma coisa estética, mas ele, doutora, mas como a minha cicatriz melhorou? Como parecia que eu tinha feito botox? Perguntaram se eu fiz botox, porque há um relaxamento também da pele, né? O sistema nervoso ele está todo interligado, a face está toda interligada. Então, se você relaxa a face, você diminui as expressões, as marcas de expressão, e você melhora também a aparência de todas as cicatrizes. Tá? Então, quando a gente trabalha as cicatrizes na terapia neural, ela também tem uma função estética. Tá? E aí. Fala, é isso. A gente fala a mesma língua. Queria agradecer a senhora. Agradecer a senhora pelo carinho, sua família, deixar o nosso recado de face, que tem muito mais a gente falar, isso aqui é só uma live, só uma gotinha, né, da coisa, e não só isso, deixar para vocês o meu telefone da senhora, a senhora coloca aí, por favor, para que as pessoas possam acessar nosso livro. Mas olha só, é só entrar no nosso Instagram, que tem os contatos lá. Se vocês entrarem no nosso Instagram e clicar na bio, lá tem os contatos, tá? Tanto meu quanto do Joel. Ou qualquer coisa, vocês podem mandar um direct pra gente que a gente responde vocês, tá? Beleza. Agradeço. Alberto já botou tipo, vaza que vai fechar. Exatamente. Obrigado. Vaza que vai fechar. Obrigado, senhora. Obrigado, senhora. Um beijo a todos. Obrigada pela participação. Joel, muito obrigada por você estar aqui com a gente, compartilhando seu conhecimento todo. E a gente se encontra aí na pós-graduação no final de semana. Próxima live a gente faz outra. Tá bom? Tá certo. Um beijo para todos, pessoal. Obrigada pela participação. Eu vou desligar mesmo, porque senão a gente vai perder essa live. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu.